Na madrugada de 31 de outubro de 2002, enquanto a cidade de São Paulo seguia seu ritmo habitual entre o silêncio das ruas residenciais e o barulho distante de avenidas que nunca dormem completamente, um crime começava a ser desenhado de forma fria, calculada e irreversível dentro de uma casa de alto padrão no bairro do Brooklyn, zona sul da capital. Por trás dos muros altos, das câmeras de segurança e da aparência de estabilidade típica de uma família tradicional, algo profundamente errado estava prestes a acontecer. Nada naquela rua tranquila indicava que, poucas horas depois, o Brasil inteiro passaria a repetir aquele endereço, aquele sobrenome e aquela história por décadas. O caso Richthofen não começaria com gritos, nem com perseguições, nem com sinais evidentes de violência. Ele começaria com silêncio. Um silêncio planejado. Manfred Albert von Richthofen e Marisia von Richthofen eram vistos por vizinhos e conhecidos como um casal reservado, organizado e extremamente dedicado à família. Manfred, engenheiro respeitado, construíra uma carreira sólida no setor industrial, enquanto Marisia, psiquiatra, era reconhecida por sua postura disciplinada e pelo cuidado rigoroso com os filhos. A casa onde viviam refletia essa estrutura, ampla, bem cuidada, protegida por sistemas de segurança e localizada em uma das regiões mais valorizadas da cidade. Nada parecia fora do lugar. Nada parecia ameaçador. Mas, dentro daquela rotina aparentemente perfeita, existiam conflitos silenciosos, tensões acumuladas e decisões que vinham sendo amadurecidas longe de qualquer olhar externo. Suzanne Louise von Richthofen, a filha mais velha do casal, tinha 19 anos. Universitária, estudante de direito, era frequentemente descrita como inteligente, articulada e educada. Para muitos, ela representava exatamente aquilo que se esperava de uma jovem criada em uma família estruturada: boas notas, comportamento discreto e um futuro promissor. No entanto, por trás dessa imagem cuidadosamente mantida, Suzanne vivia uma relação amorosa que se tornaria o epicentro de uma das histórias criminais mais chocantes do país. Seu relacionamento com Daniel Cravinhos de Paula e Silva era desaprovado pelos pais desde o início, não apenas por questões financeiras ou sociais, mas também pelo comportamento instável que eles enxergavam no jovem e na influência que ele exercia sobre a filha. Daniel Cravinhos não se encaixava no padrão que Manfred e Marisia idealizavam para Suzanne. Vindo de uma realidade diferente, com histórico familiar conturbado e uma postura considerada imatura, Daniel se tornaria motivo constante de discussões dentro da casa. Essas discussões não eram públicas, não envolviam escândalos visíveis, mas corroíam a relação familiar de dentro para fora. Suzanne sentia-se controlada, limitada e, segundo relatos posteriores, sufocada pelas regras impostas pelos pais. Cada restrição, cada reprovação e cada tentativa de afastá-la do relacionamento aumentavam um ressentimento que não encontrava mais válvula de escape. Com o passar dos meses, o conflito deixou de ser apenas emocional e passou a assumir contornos práticos. Suzanne começou a compartilhar detalhes da rotina da casa, dos hábitos dos pais, dos horários e dos sistemas de segurança com Daniel. O que poderia parecer, em um primeiro momento, apenas desabafos de uma jovem contrariada, aos poucos se transformava em algo mais grave. Ideias começaram a ser discutidas. Soluções extremas passaram a ser mencionadas. E, em algum ponto desse processo, a linha entre fantasia e realidade foi cruzada de forma definitiva. Na noite do crime, nada foi deixado ao acaso. Suzanne sabia exatamente quando os pais estariam em casa, em que horário costumavam dormir e quais procedimentos de segurança estariam ativos. Sabia onde estavam as chaves, conhecia os alarmes e entendia como permitir o acesso sem levantar suspeitas. Enquanto isso, Daniel e seu irmão Christian Cravinhos se preparavam para executar aquilo que já não era mais apenas uma ideia, mas um plano estruturado. Um plano que exigia confiança, frieza e a certeza de que, após aquela noite, não haveria retorno. Quando Manfred e Marisia foram atacados enquanto dormiam, não tiveram qualquer chance de defesa. O ataque foi brutal, silencioso e rápido. Barras de ferro foram utilizadas para garantir que não houvesse resistência, nem pedidos de socorro, nem qualquer possibilidade de interrupção. O quarto, palco de descanso e intimidade do casal, tornou-se o cenário final de suas vidas. Tudo isso ocorreu enquanto a cidade dormia, alheia ao que acontecia atrás daqueles muros. Após o crime, iniciou-se a segunda fase do plano, a encenação. O objetivo era simples e, ao mesmo tempo, extremamente ambicioso:
fazer parecer que tudo não passará de um latrocínio, um roubo seguido de morte. Gavetas foram reviradas, objetos espalhados e uma narrativa cuidadosamente construída começou a ser ensaiada. Suzane deixou a casa com Daniel, foi a um motel e, horas depois, retornaria fingindo surpresa e desespero diante da cena que ela mesma ajudara a criar. Cada gesto, cada palavra e cada reação seriam observados pela polícia, pela imprensa e, eventualmente, pelo país inteiro. Quando os corpos foram encontrados, a primeira leitura do caso seguiu exatamente o que os criminosos esperavam. 2 adultos assassinados em uma casa de alto padrão, sem sinais evidentes de arrombamento, em uma grande cidade, naturalmente levantavam a hipótese de um crime patrimonial. Mas havia algo errado. Algo que não se encaixava perfeitamente. Investigadores experientes começaram a perceber que a cena parecia ensaiada demais. Que o roubo não fazia sentido. Que objetos de valor permaneciam na casa. Que o comportamento de alguns envolvidos não correspondia ao de vítimas comuns de uma tragédia inesperada. O que ninguém imaginava naquele momento era que esse crime não se resolveria rapidamente, nem seria esquecido com o passar dos dias. Pelo contrário, ele estava apenas começando. As primeiras horas da investigação dariam início a uma sequência de revelações, contradições, confissões e julgamentos que atravessariam décadas, alimentariam debates sobre família, dinheiro, manipulação, psicologia e justiça, e transformariam o sobrenome Richthofen em sinônimo de um dos crimes mais emblemáticos da história brasileira. Naquele instante inicial, porém, tudo ainda estava envolto em dúvida. Suzane chorava, a polícia analisava, a imprensa começava a chegar e o país, sem saber, estava prestes a mergulhar em uma história que desafiaria a lógica, a moral e a própria ideia de confiança dentro de um lar. O que parecia um crime comum logo se mostraria algo muito mais profundo, perturbador e difícil de aceitar. Porque, quando a verdade começasse a emergir, ela não revelaria apenas quem matou, mas até onde alguém pode ir quando decide romper todos os limites possíveis. Nas horas seguintes à descoberta dos corpos de Manfred e Marisia von Richthofen, a casa no Brooklyn rapidamente se transformou em um ponto de intensa movimentação policial. Viaturas estacionadas, investigadores entrando e saindo, peritos analisando cada detalhe do cenário e jornalistas começando a se aglomerar do lado de fora criaram uma atmosfera de tensão que contrastava brutalmente com a tranquilidade que aquele endereço costumava transmitir. Dentro da residência, o que se via não era apenas uma cena de crime, mas um quebra-cabeça que parecia montado de forma descuidada demais para enganar por muito tempo alguém acostumado a investigar homicídios. Logo nas primeiras análises, alguns elementos chamaram a atenção. Não havia sinais claros de arrombamento. Portões e portas estavam intactos, o que indicava que quem entrou na casa provavelmente tinha acesso facilitado ou foi autorizado a entrar. Embora gavetas estivessem abertas e alguns objetos fora do lugar, itens de alto valor permaneciam intactos, como joias, equipamentos eletrônicos e dinheiro. Para investigadores experientes, aquilo enfraquecia a hipótese inicial de latrocínio. Era como se alguém tivesse tentado simular um roubo sem compreender totalmente como esse tipo de crime costuma acontecer. Suzane, ao retornar à casa e encontrar os pais mortos, apresentou-se como uma jovem devastada emocionalmente. Chorava, demonstrava choque e repetia que não entendia o que havia acontecido. Sua versão inicial afirmava que ela havia saído à noite com o namorado e, ao voltar, se deparara com aquela cena aterradora. Em um primeiro momento, sua postura não levantou suspeitas imediatas. Afinal, ninguém esperava que a filha estivesse envolvida na morte dos próprios pais. Esse pensamento simplesmente não fazia parte do imaginário comum, nem mesmo entre policiais acostumados a lidar com crimes violentos. No entanto, à medida que as horas avançavam e os depoimentos começaram a ser colhidos, pequenas incoerências começaram a surgir. Declarações imprecisas, detalhes que mudavam de uma conversa para outra e reações consideradas frias em determinados momentos passaram a incomodar os investigadores. Nada era suficiente, naquele estágio, para uma acusação direta, mas o conjunto de fatores começou a deslocar o foco da investigação. O que antes parecia um crime cometido por desconhecidos passou a ser analisado também sob a ótica das relações familiares e pessoais. A polícia passou então a reconstruir a rotina da família Richthofen.
Entrevistas com vizinhos, amigos, colegas de trabalho e familiares ajudaram a montar um retrato mais detalhado do ambiente doméstico. Foi nesse processo que vieram à tona os conflitos entre Suzane e os pais, especialmente relacionados ao seu relacionamento com Daniel Cravinhos. Amigos próximos relataram discussões frequentes, tentativas dos pais de impor limites e um clima constante de tensão dentro da casa. Embora conflitos familiares não sejam incomuns, o grau de ressentimento descrito em alguns relatos chamou atenção. Daniel Cravinhos e seu irmão Christian passaram a ser observados com mais cuidado. Ambos tinham ligação direta com Suzane na noite do crime, e seus movimentos começaram a ser reconstruídos com base em registros, testemunhos e dados objetivos. Horários não batiam. Versões apresentadas pelos irmãos apresentavam falhas. A cada nova análise, ficava mais difícil sustentar a narrativa de que eles haviam passado a noite inteira sem qualquer relação com o que acontecerá na casa dos Richthofen. Outro ponto que começou a pesar contra Suzane foi o conhecimento detalhado que ela demonstrava sobre a rotina dos pais e sobre os sistemas de segurança da residência. Investigadores perceberam que informações cruciais para a execução do crime só poderiam ter sido fornecidas por alguém muito próximo. A ausência de sinais de luta, o silêncio do ataque e o tempo preciso em que tudo ocorreu indicavam planejamento. Nada ali parecia fruto de improviso. Era um crime que exigia informação, confiança e acesso irrestrito. À medida que a investigação avançava, o comportamento emocional de Suzane também passou a ser analisado com mais rigor. Psicólogos forenses e policiais experientes começaram a observar sua postura durante os depoimentos. Embora demonstrasse tristeza em alguns momentos, havia relatos de frieza em situações que normalmente provocariam colapso emocional em alguém que acabará de perder os pais de forma violenta. Essas observações, embora subjetivas, passaram a compor o conjunto de indícios que direcionavam a investigação. A imprensa, percebendo que o caso estava longe de ser simples, intensificou a cobertura. Manchetes começaram a questionar a versão inicial. Programas de televisão passaram a especular sobre os conflitos familiares. O nome Richthofen começou a ser repetido diariamente em jornais, rádios e noticiários, criando uma pressão pública crescente sobre a polícia. Cada novo detalhe divulgado aumentava a expectativa por respostas e, ao mesmo tempo, aprofundava o choque coletivo diante da possibilidade de uma traição familiar extrema. Foi nesse contexto de pressão, desconfiança e análise minuciosa que a investigação deu um passo decisivo. Confrontados com inconsistências cada vez mais difíceis de explicar, Daniel e Christian começaram a demonstrar sinais de desgaste psicológico. A estratégia de manter versões alinhadas começou a ruir. E, quando a polícia passou a cruzar informações de forma mais direta, ficou claro que alguém estava mentindo. A pergunta já não era mais se havia envolvimento interno, mas quem, exatamente, havia participado e até onde ia essa participação. O cerco começou a se fechar lentamente. Cada depoimento acrescentava uma nova peça ao quebra-cabeça. Cada contradição retirava a credibilidade das versões apresentadas. O que no início parecia um crime externo começava a revelar sua verdadeira face, uma trama construída dentro da própria família, alimentada por ressentimentos, desejos de liberdade e uma decisão que ultrapassava qualquer limite moral. A verdade, embora ainda não totalmente exposta, já se insinuava de forma inevitável. Ao final desse estágio da investigação, a polícia já não via Suzane apenas como uma filha enlutada. Ela passava a ser considerada uma peça central em um crime que chocaria o país não apenas pela violência, mas pela quebra absoluta de confiança que ele representava. O caso Richthofen deixava de ser apenas um homicídio brutal e começava a se consolidar como uma das histórias mais perturbadoras da criminologia brasileira, onde o perigo não vinha de fora, mas de dentro da própria casa. Com o avanço das investigações, o caso Richthofen entrou em uma fase decisiva marcada pelo colapso das versões apresentadas até então. A polícia já não trabalhava mais com hipóteses amplas, mas com uma linha clara de raciocínio que apontava para o envolvimento direto de Suzane von Richthofen e dos irmãos Cravinhos. O que faltava, naquele momento, não era intuição nem suspeita, mas provas concretas e, principalmente, a quebra definitiva do silêncio que ainda protegia os envolvidos. Era apenas uma questão de tempo até que a verdade emergisse, e os investigadores sabiam disso. A estratégia passou a ser o confronto indireto. Depoimentos começaram a ser colhidos separadamente,
Horários comparados com precisão e detalhes aparentemente insignificantes ganharam enorme importância. A polícia revisitou cada passo dado por Suzane, Daniel e Christian na noite do crime e nas horas seguintes. Registros de pedágio, movimentações bancárias, relatos de funcionários do motel onde Suzane e Daniel passaram parte da noite e testemunhos de pessoas próximas foram cruzados de forma meticulosa. O objetivo era simples: encontrar o ponto exato onde a mentira não se sustentava mais. Foi nesse processo que surgiram inconsistências impossíveis de ignorar. Horários não coincidiam, trajetos eram descritos de forma confusa e explicações pareciam ensaiadas demais. Daniel e Christian, quando questionados separadamente, apresentavam versões que se contradiziam em detalhes cruciais. Suzane, por sua vez, demonstrava dificuldade em sustentar uma narrativa coerente sobre o que sabia, o que viu e o que fez. Cada novo depoimento não esclarecia, mas aprofundava as dúvidas. A pressão psicológica começou a surtir efeito. Investigadores experientes sabiam que crimes planejados costumam desmoronar não por falta de inteligência, mas pelo peso emocional de sustentar uma mentira complexa por tempo prolongado. Daniel Cravinhos, em especial, passou a apresentar sinais claros de desgaste. Mudanças de comportamento, nervosismo crescente e contradições espontâneas indicavam que o controle da situação estava escapando de suas mãos. O silêncio, antes combinado, tornava-se insuportável. Em determinado momento, a investigação chegou a um ponto sem retorno. Confrontado com provas indiretas e com a certeza de que os investigadores já conheciam grande parte da verdade, Daniel acabou cedendo. Sua confissão marcou uma virada definitiva no caso. Ele admitiu a participação no assassinato de Manfred e Marisia, detalhando o planejamento, a execução e o papel desempenhado por cada envolvido. Mais do que isso, ele apontou Suzane como a mentora do crime, afirmando que a iniciativa partirá dela e que todas as informações essenciais haviam sido fornecidas por ela. A confissão caiu como uma bomba. Aquilo que até então parecia apenas uma suspeita impensável tornava-se uma realidade documentada. A filha, segundo o próprio executor, não apenas sabia do crime, mas o planejara minuciosamente. Ela teria fornecido detalhes sobre a rotina dos pais, sobre os sistemas de segurança e sobre o melhor momento para agir. Mais grave ainda, teria garantido que não haveria resistência e que tudo aconteceria enquanto o casal dormia. Suzane, ao ser confrontada com a confissão de Daniel, tentou inicialmente negar. Chorou, afirmou ter sido manipulada, declarou-se vítima das circunstâncias e alegou não imaginar que o plano seria levado adiante. No entanto, à medida que novos detalhes surgiam, sua versão começou a ruir. Informações que apenas alguém de dentro da casa poderia saber estavam presentes no relato de Daniel. Elementos do crime que não haviam sido divulgados publicamente coincidiam com o que ele descrevia. A margem para dúvidas diminuía rapidamente. Christian Cravinhos também acabou envolvido de forma direta após a confissão do irmão. Embora tentasse minimizar sua participação, ficou claro que ele havia colaborado ativamente na execução do crime. O discurso de que tudo havia sido feito por impulso já não se sustentava diante da quantidade de detalhes e do nível de organização demonstrado. Não se tratava de um ato desesperado, mas de uma decisão tomada com antecedência, discutida, avaliada e colocada em prática com frieza. A partir desse ponto, a investigação passou a ser menos sobre descobrir o que aconteceu e mais sobre documentar oficialmente cada aspecto do crime. A polícia reconstruiu a cronologia completa, desde os primeiros conflitos familiares até os momentos finais após o assassinato. Cada conversa, cada deslocamento e cada ação foram analisados sob uma lente crítica. O caso ganhava contornos cada vez mais sombrios, não apenas pela violência em si, mas pela quebra absoluta de vínculos afetivos que ele representava. A prisão de Suzane von Richthofen marcou um momento histórico e profundamente simbólico. A imagem da jovem, antes vista como uma estudante promissora, agora algemada, chocou o país. A sociedade brasileira, acostumada a associar crimes brutais a contextos de marginalidade ou violência urbana, foi forçada a encarar uma realidade desconfortável. O mal também podia surgir em ambientes privilegiados, dentro de casas protegidas e entre pessoas consideradas exemplares. A repercussão foi imediata e avassaladora. O caso passou a ser discutido não apenas como um crime, mas como um fenômeno social.
Especialistas em psicologia, direito e criminologia começaram a analisar o comportamento de Suzane, tentando compreender como uma filha poderia planejar a morte dos próprios pais. Debates sobre influência emocional, dependência afetiva, ambição financeira e manipulação passaram a dominar o espaço público. Cada teoria gerava novas perguntas, mas poucas respostas definitivas. Ao final desse estágio, o caso Richthofen já não era mais apenas uma investigação policial. Ele havia se transformado em um espelho perturbador de questões profundas sobre família, poder, controle e limites morais. A confissão dos envolvidos encerrava uma fase, mas abria outra ainda mais complexa, a da responsabilização judicial e do julgamento público. O país agora aguardava não apenas a punição, mas uma explicação que talvez nunca fosse completamente satisfatória. Com a prisão de Suzane von Richthofen e dos irmãos Daniel e Christian Cravinhos, o caso entrou em uma nova fase, talvez ainda mais complexa e perturbadora do que a própria investigação policial, a tentativa de compreender as motivações por trás do crime. Se até aquele momento a pergunta central era quem fez, agora ela se transformava em por quê. E essa pergunta ecoaria por anos, atravessando laudos, entrevistas, julgamentos e debates públicos sem jamais encontrar uma resposta única ou simples. O foco inicial recaiu sobre a questão financeira. Manfred von Richthofen possuía um patrimônio considerável, fruto de décadas de trabalho e investimentos. Suzane, como herdeira, teria direito a uma parte significativa desse patrimônio após a morte dos pais. Essa linha de raciocínio ganhou força quando vieram à tona informações sobre o controle rígido que Manfred exercia sobre o dinheiro da filha. Suzane não tinha acesso livre a recursos financeiros, precisava justificar gastos e dependia da autorização dos pais para praticamente tudo. Para muitos investigadores e analistas, isso teria alimentado um sentimento de frustração e desejo de independência que, somado a outros fatores, contribuiu para a decisão extrema. No entanto, a motivação financeira, isoladamente, parecia insuficiente para explicar tamanha brutalidade. O relacionamento de Suzane com Daniel Cravinhos voltou a ocupar o centro das análises. Especialistas passaram a examinar a dinâmica emocional entre os dois, apontando possíveis relações de dependência afetiva, influência psicológica e idealização do parceiro. Depoimentos indicavam que Suzane se sentia profundamente incompreendida pelos pais e encontrava em Daniel uma figura de acolhimento e oposição à autoridade familiar. Essa oposição, ao longo do tempo, teria se transformado em uma lógica de enfrentamento, onde os pais passaram a ser vistos não como figuras de proteção, mas como obstáculos. Outro elemento recorrente nas análises foi o controle exercido por Marisia von Richthofen. Como psiquiatra, ela tinha uma postura extremamente rígida em relação à educação dos filhos, impondo regras, limites e cobranças constantes. Embora isso não fosse, por si só, algo incomum, alguns relatos indicavam que Suzane vivia sob intensa pressão emocional. A combinação entre controle materno, autoridade paterna e a sensação de falta de autonomia teria criado um ambiente de conflito interno que se acumulou ao longo dos anos. À medida que esses aspectos vinham à tona, o caso ganhava contornos psicológicos cada vez mais profundos. Laudos psiquiátricos passaram a ser produzidos para avaliar a personalidade de Suzane. Esses documentos se tornariam peças centrais no processo judicial, pois ajudariam a determinar não apenas sua responsabilidade penal, mas também a compreensão de sua capacidade de planejamento, empatia e consciência moral no momento do crime. Cada avaliação era acompanhada de perto pela imprensa e pelo público, que buscavam, quase desesperadamente, entender como alguém poderia cruzar uma linha tão definitiva. Enquanto isso, a imagem pública de Suzane se transformava de maneira irreversível. Fotografias antigas, entrevistas com colegas de escola e relatos de professores começaram a circular nos meios de comunicação. Tudo era reinterpretado à luz do crime. Gestos antes considerados normais passaram a ser vistos como sinais ocultos. Frases banais ganhavam novos significados. A sociedade tentava reconstruir retrospectivamente uma personalidade criminosa onde, até então, parecia haver apenas uma jovem comum. Os irmãos Cravinhos também passaram a ser analisados de forma mais detalhada. Daniel, apontado como executor direto, foi descrito por especialistas como alguém impulsivo, emocionalmente instável e facilmente influenciável em determinadas circunstâncias. Christian, por sua vez, era visto como mais pragmático,
assumindo um papel de apoio logístico e operacional. Essa divisão de perfis reforçava a ideia de que o crime não foi fruto de um impulso isolado, mas de uma interação complexa entre personalidades distintas, cada uma contribuindo de forma específica para o resultado final. No âmbito jurídico, o Ministério Público passou a estruturar a acusação com base na tese de homicídio triplamente qualificado, considerando motivos torpes, meio cruel e impossibilidade de defesa das vítimas. A participação de Suzane como mandante ganhou destaque central. Para a acusação, ela não era apenas cúmplice, mas a peça-chave sem a qual o crime não teria acontecido. Essa interpretação causou profundo impacto na opinião pública, pois colocava a filha no papel de principal responsável pela morte dos próprios pais. A defesa, por outro lado, começou a trabalhar uma narrativa alternativa. Advogados passaram a argumentar que Suzane teria sido manipulada emocionalmente por Daniel, que estaria fragilizada psicologicamente e que não teria plena noção das consequências de seus atos. Essa estratégia dividiu opiniões. Enquanto alguns viam nela uma tentativa legítima de explicar o comportamento da ré, outros enxergavam apenas uma forma de atenuar uma responsabilidade considerada inegável. O debate se espalhou para além dos tribunais. Programas de televisão, jornais e revistas dedicaram extensos espaços ao caso. Especialistas eram convidados diariamente para comentar possíveis motivações, traçar perfis psicológicos e discutir os limites entre influência e responsabilidade. O caso Richthofen deixava de ser apenas um processo criminal e se transformava em um fenômeno cultural, refletindo medos profundos da sociedade sobre traição, família e moralidade. Ao final dessa fase, uma coisa ficava clara: independentemente das motivações específicas, o crime representava uma ruptura absoluta com qualquer padrão socialmente aceitável. A tentativa de explicação não diminuía o impacto da violência, mas apenas revelava o quão complexa e perturbadora era a teia de fatores que levou àquela madrugada de outubro. O país se preparava, então, para a etapa mais aguardada e tensa de toda a história, o julgamento que definiria oficialmente a culpa e o destino dos envolvidos. Quando o caso finalmente chegou à fase do julgamento, o clima em torno do fórum era de expectativa extrema. Não se tratava apenas de um processo criminal comum, mas de um evento que mobilizava emoções profundas, curiosidade coletiva e um sentimento difuso de incredulidade. O país acompanhava cada passo como se buscasse, naquele julgamento, não apenas uma condenação, mas algum tipo de explicação moral que ajudasse a lidar com o absurdo do que havia acontecido. O tribunal se tornava, naquele momento, o palco onde todos os elementos acumulados ao longo da investigação seriam confrontados de forma definitiva. Desde os primeiros dias, o julgamento foi marcado por forte atenção da imprensa. Repórteres se aglomeravam na entrada do fórum, transmissões ao vivo atualizavam o público constantemente e qualquer detalhe, por menor que fosse, ganhava repercussão nacional. A presença de Suzane von Richthofen causava impacto imediato. Sua postura, sua aparência e suas reações eram analisadas minuciosamente, como se cada gesto pudesse revelar algo oculto sobre sua personalidade ou sobre o que realmente sentia em relação ao crime. A acusação construiu sua narrativa com base em um conjunto robusto de provas circunstanciais, depoimentos e confissões. O Ministério Público apresentou Suzane como a principal articuladora do crime, destacando sua participação ativa no planejamento, no fornecimento de informações estratégicas e na criação da falsa cena de roubo. Para os promotores, não havia dúvidas de que, sem a atuação dela, os assassinatos não teriam ocorrido. A frieza atribuída à ré, somada ao detalhamento do plano, reforçava a tese de premeditação. Durante as sessões, foram relembrados os conflitos familiares, as restrições impostas pelos pais e o relacionamento com Daniel Cravinhos. Cada elemento era apresentado não como justificativa, mas como contexto. A acusação insistia que dificuldades emocionais ou conflitos domésticos jamais poderiam explicar ou amenizar um crime dessa magnitude. A narrativa construída buscava mostrar que houve escolha consciente, planejamento e intenção clara de eliminar os pais para alcançar objetivos pessoais. A defesa, por sua vez, adotou uma estratégia delicada e arriscada. Tentou desconstruir a imagem de Suzane como mentora absoluta, enfatizando sua juventude, sua fragilidade emocional e a influência exercida por Daniel. Argumentou-se que ela vivia sob intensa pressão psicológica, que se sentia controlada e que teria sido manipulada por alguém mais experiente e dominante. Essa linha de defesa buscava reduzir o grau de culpabilidade,
ainda que não negasse completamente a participação. Daniel Cravinhos, já confessadamente envolvido, foi apresentado como alguém impulsivo, emocionalmente instável e capaz de atos extremos. A defesa tentou deslocar o centro da decisão para ele, sugerindo que Suzane não acreditava que o plano seria levado adiante ou que não compreendia plenamente as consequências. Essa abordagem gerou reações intensas dentro e fora do tribunal, pois para muitos era difícil aceitar a ideia de que alguém pudesse participar de um planejamento tão detalhado sem entender seu desfecho. Christian Cravinhos também foi julgado, e seu papel foi debatido com atenção. Embora não tivesse o mesmo vínculo emocional com as vítimas, sua participação direta na execução do crime pesava fortemente contra ele. A acusação destacou que ele teve plena consciência do que estava fazendo e que sua colaboração foi essencial para o sucesso da ação. A defesa, mais uma vez, tentou minimizar sua responsabilidade, alegando influência do irmão e decisões tomadas sob pressão. Os depoimentos das testemunhas trouxeram momentos de forte carga emocional. Familiares, amigos e pessoas próximas às vítimas relembraram quem eram Manfred e Marísia, suas rotinas, seus valores e o choque causado por suas mortes. Esses relatos humanizaram as vítimas diante do júri e reforçaram o impacto da perda. Não eram apenas nomes em um processo, mas pessoas reais, com histórias interrompidas de forma brutal. Ao longo do julgamento, o comportamento de Suzane continuou sendo alvo de atenção constante. Sua aparente tranquilidade em alguns momentos e sua postura contida em outros foram interpretadas de maneiras diversas. Para alguns, aquilo indicava frieza e ausência de arrependimento. Para outros, poderia ser apenas o resultado de medicação, orientação jurídica ou um mecanismo de defesa emocional. Independentemente da interpretação, sua presença silenciosa se tornava um dos elementos mais comentados do julgamento. Após dias intensos de debates, argumentos e confrontos entre acusação e defesa, chegou o momento da decisão. O júri popular, composto por cidadãos comuns, carregava agora a responsabilidade de definir o destino dos réus. Não era apenas uma decisão jurídica, mas um veredicto carregado de peso simbólico. A sociedade, ainda atônita, aguardava o desfecho como se ele pudesse trazer algum tipo de encerramento emocional para uma história que parecia impossível de compreender completamente. O veredicto confirmou as expectativas da acusação. Suzane von Richthofen foi considerada culpada pelo assassinato dos próprios pais. Daniel e Christian Cravinhos também foram condenados. As penas aplicadas refletiram a gravidade do crime, reconhecendo o planejamento, a crueldade e a impossibilidade de defesa das vítimas. O julgamento encerrava uma etapa, mas não encerrava o impacto do caso. A condenação não trouxe alívio pleno. Pelo contrário, para muitos, ela apenas consolidava uma sensação de desconforto profundo. O caso Richthofen passava a ocupar definitivamente um lugar na memória coletiva brasileira, não apenas como um crime solucionado, mas como um símbolo de ruptura extrema de valores fundamentais. Mesmo após o fim do julgamento, a história continuaria sendo revisitada, debatida e reinterpretada, como se o país inteiro ainda tentasse entender algo que talvez jamais pudesse ser totalmente explicado. Mesmo após a condenação, o caso Richthofen estava longe de chegar ao fim. Pelo contrário, uma nova fase se iniciava, marcada por recursos judiciais, mudanças de regime prisional e um interesse público que se recusava a diminuir. A sensação predominante era a de que, embora a justiça tivesse dado uma resposta formal, a história continuava aberta no imaginário coletivo. Cada nova movimentação processual reacendia debates antigos e levantava novas questões sobre punição, arrependimento e os limites do sistema penal brasileiro. Suzane von Richthofen foi encaminhada ao sistema prisional feminino, onde passaria a cumprir sua pena. Desde o início, sua adaptação à prisão se tornou objeto de atenção. Relatos sobre seu comportamento dentro da unidade começaram a circular, alguns descrevendo uma postura discreta e disciplinada, outros apontando tentativas de se manter distante de conflitos. Independentemente das versões, o fato é que Suzane rapidamente deixou de ser apenas mais uma detenta. Seu nome carregava um peso simbólico enorme, e isso influenciava diretamente a forma como era vista tanto por agentes penitenciários quanto por outras internas. Ao longo do tempo, Suzane passou a estudar dentro do sistema prisional, buscando ocupar-se academicamente e reduzir sua pena por meio de atividades permitidas pela legislação. Esse movimento gerou reações intensas fora dos muros da prisão.
Parte da sociedade enxergava nessas atitudes um direito previsto em lei, enquanto outra parte via como um privilégio injustificável diante da gravidade do crime. A discussão sobre ressocialização ganhou força, dividindo opiniões e expondo uma tensão constante entre justiça punitiva e reintegração social. Daniel e Christian Cravinhos também seguiram caminhos distintos dentro do sistema penal. Daniel, considerado o executor direto e emocionalmente mais instável, enfrentou dificuldades de adaptação e períodos de isolamento. Christian, por outro lado, adotou uma postura mais reservada e estratégica, buscando cumprir a pena com menor exposição. Apesar das diferenças de comportamento, ambos continuavam ligados ao caso de forma indissociável, e qualquer notícia envolvendo um deles automaticamente reacendia o interesse pelo outro. Com o passar dos anos, pedidos de progressão de regime começaram a ser analisados pela Justiça. Cada decisão judicial relacionada a benefícios legais, como saídas temporárias ou mudanças no regime de cumprimento da pena, era acompanhada com atenção quase obsessiva pela mídia. Manchetes provocavam indignação, debates acalorados nas redes sociais e questionamentos sobre a eficácia do sistema penal. Para muitos, a simples possibilidade de benefícios parecia incompatível com o crime cometido. Para outros, tratava-se apenas da aplicação da lei, independentemente de quem fosse o condenado. Suzane, em especial, tornou-se o centro dessas controvérsias. Cada aparição pública, cada autorização judicial e cada mudança em sua rotina prisional eram analisadas sob uma lente moral. Surgiam perguntas difíceis, muitas vezes sem resposta clara. Alguém que participou da morte dos próprios pais pode se ressocializar? Existe arrependimento genuíno em um crime dessa natureza? O tempo é capaz de transformar alguém que cruzou um limite tão extremo. Essas questões extrapolavam o campo jurídico e tocavam diretamente em valores sociais profundos. Enquanto isso, o caso continuava sendo revisitado por documentários, reportagens especiais e análises acadêmicas. Psicólogos, criminólogos e juristas voltavam a estudar o comportamento de Suzane e a dinâmica do crime, tentando identificar padrões que pudessem ajudar a compreender casos semelhantes no futuro. O caso Richthofen passava a ser citado como referência em estudos sobre crimes familiares, planejamento criminoso e influência emocional em decisões extremas. A família das vítimas, por sua vez, enfrentava um processo silencioso e doloroso de reconstrução. Parentes próximos precisaram lidar não apenas com a perda violenta de Manfred e Marisia, mas também com a exposição contínua do caso. Cada nova notícia reabria feridas antigas, dificultando qualquer sensação de encerramento. O luto, nesse contexto, tornava-se permanente, atravessado por julgamentos públicos e lembranças que nunca se dissipavam completamente. Com o tempo, o caso Richthofen começou a assumir uma dimensão quase simbólica dentro da sociedade brasileira. Ele passou a representar mais do que um crime específico. Tornou-se um marco que desafiava noções simplistas sobre bem e mal, vítima e agressor, punição e perdão. A história era constantemente citada como exemplo extremo de ruptura familiar, e seu impacto atravessava gerações, sendo recontado para pessoas que sequer eram adultas quando o crime ocorreu. Apesar de todas as análises, debates e tentativas de compreensão, permanecia uma sensação incômoda de incompletude. A justiça havia feito seu papel formal, mas o entendimento emocional e moral do caso parecia inalcançável. Talvez porque crimes dessa natureza não ofereçam respostas confortáveis. Eles apenas expõem fragilidades humanas, conflitos profundos e decisões que, uma vez tomadas, não podem ser desfeitas. Assim, o caso Richthofen seguia vivo na memória coletiva, não como uma história encerrada, mas como um lembrete constante de que nem sempre é possível identificar o perigo olhando apenas para a superfície. Às vezes, ele se esconde onde menos se espera, crescendo em silêncio até o momento em que se revela de forma irreversível. E mesmo quando o tempo passa, suas marcas continuam ali, visíveis para quem está disposto a olhar além do óbvio. À medida que os anos avançavam, o caso Richthofen deixava de ser apenas uma lembrança de um crime brutal para se tornar um fenômeno recorrente de debate público. A cada novo capítulo envolvendo Suzane von Richthofen, a sociedade parecia reviver o choque inicial, como se o tempo não fosse capaz de suavizar o impacto daquela história. O caso continuava a provocar reações intensas porque tocava em algo profundo e desconfortável, a quebra total da confiança dentro da estrutura familiar, um espaço que culturalmente deveria representar proteção, cuidado e afeto.
Um dos aspectos que mais alimentavam a permanência do caso no debate público era a constante exposição midiática. Reportagens especiais revisitavam detalhes do crime, programas de televisão reconstituíam os acontecimentos e análises psicológicas eram reapresentadas como se ainda houvesse algo novo a ser descoberto. Cada nova abordagem reacendia discussões antigas e criava a sensação de que o caso jamais seria completamente encerrado. Suzane deixava de ser apenas uma pessoa condenada pela justiça e passava a ocupar um lugar quase mítico no imaginário popular, frequentemente associada à ideia de frieza extrema e cálculo emocional. Essa construção midiática, no entanto, não acontecia sem controvérsias. Críticos apontavam que a repetição constante do caso transformava uma tragédia familiar em espetáculo, alimentando julgamentos morais contínuos e dificultando qualquer possibilidade de distanciamento histórico. Outros defendiam que relembrar o caso era uma forma de manter viva a discussão sobre violência doméstica, crimes familiares e falhas estruturais na identificação de conflitos graves dentro de ambientes aparentemente estáveis. O equilíbrio entre informação e sensacionalismo tornava-se cada vez mais difícil de alcançar. Outro ponto que passou a gerar debate recorrente foi a forma como Suzane era retratada ao longo do tempo. Sua imagem pública parecia oscilar entre dois extremos, ora apresentada como uma mente fria e manipuladora, ora como alguém emocionalmente fragilizada e influenciável. Essa dualidade refletia não apenas a complexidade do caso, mas também as dificuldades da sociedade em lidar com crimes que não se encaixam em estereótipos tradicionais. Suzane não correspondia à imagem clássica de um criminoso violento, e isso tornava sua história ainda mais perturbadora. No campo acadêmico, o caso Richthofen passou a ser estudado como um exemplo emblemático de crime intrafamiliar com planejamento. Teses, artigos e pesquisas analisaram o comportamento dos envolvidos, as dinâmicas de poder dentro da família e o papel da influência emocional em decisões extremas. Esses estudos buscavam não justificar o crime, mas compreender os fatores que podem levar alguém a romper de forma tão definitiva com vínculos primários. Ainda assim, mesmo entre especialistas, não havia consenso absoluto sobre o peso relativo de cada motivação. A discussão sobre arrependimento também ganhou espaço significativo. Muitos se perguntavam se Suzane demonstrava remorso genuíno ou apenas adotava comportamentos estratégicos dentro do sistema penal. A ausência de manifestações públicas claras de arrependimento alimentava críticas e reforçava a imagem de frieza construída ao longo dos anos. Por outro lado, defensores de uma abordagem mais cautelosa lembravam que o ambiente prisional e o contexto jurídico não favorecem expressões espontâneas de sentimentos, e que silêncio não é, necessariamente, sinônimo de ausência de culpa emocional. Enquanto isso, decisões judiciais relacionadas a benefícios legais continuavam a gerar indignação. Cada autorização de saída temporária ou progressão de regime era recebida por parte da população como uma afronta à memória das vítimas. Esse sentimento revelava um conflito permanente entre o desejo de punição exemplar e o funcionamento real do sistema de justiça, que se baseia em leis gerais e não em julgamentos morais individuais. O caso Richthofen tornava-se, assim, um símbolo dessa tensão, frequentemente citado em debates sobre endurecimento de penas e reformas no sistema penal. A reação do público também evidenciava como o caso havia ultrapassado a esfera jurídica para se tornar um marco emocional coletivo. Muitas pessoas que nunca tiveram contato direto com as vítimas sentiam-se pessoalmente afetadas pela história, como se ela violasse um pacto implícito de segurança familiar. Essa identificação emocional ajudava a explicar por que o caso continuava tão presente, mesmo décadas depois. Ele não era lembrado apenas pelo que aconteceu, mas pelo que representava. A possibilidade de que o perigo esteja onde menos se espera. Com o passar do tempo, novas gerações passaram a conhecer o caso Richthofen não pelos jornais da época, mas por relatos posteriores, documentários e reinterpretações. Isso trouxe uma mudança sutil na forma como a história era percebida. Para alguns, ela se tornava um estudo de caso quase abstrato. Para outros, continuava sendo uma narrativa chocante e atual. Essa diferença de percepção mostrava como a memória coletiva se transforma, mas não se apaga. Ao final dessa fase, ficava claro que o caso Richthofen havia alcançado um status raro, o de um crime que se recusa a desaparecer da consciência social. Ele continuava a ser revisitado porque desafiava explicações simples e confrontava valores profundamente enraizados. Não importava quantas vezes fosse analisado, sempre parecia haver algo que escapava à compreensão total.
E talvez fosse exatamente isso que mantinha a história viva, como um lembrete incômodo de que nem todas as perguntas têm respostas definitivas. Com o passar dos anos, o caso Richthofen passou a ser analisado não apenas como um crime isolado, mas como um reflexo de falhas mais amplas na forma como conflitos familiares profundos são percebidos e tratados pela sociedade. Muitos especialistas passaram a questionar se havia sinais claros antes do crime que poderiam ter sido identificados e, eventualmente, prevenidos. Essa reflexão não buscava reescrever a história, mas entender como situações extremas podem se desenvolver em silêncio, mesmo em ambientes considerados estáveis e privilegiados. Amigos e pessoas próximas à família, ao revisitar memórias antigas, começaram a relatar comportamentos que, à época, pareciam comuns ou irrelevantes, mas que depois ganharam novos significados. Comentários sobre o controle rigoroso exercido pelos pais, mudanças graduais no comportamento de Suzanne e seu isolamento progressivo passaram a ser reinterpretados como possíveis sinais de um conflito interno mais grave. Ainda assim, a maioria concordava que nada indicava, de forma clara, que aquele desfecho seria possível. Isso reforçava a ideia de que crimes dessa natureza raramente anunciam sua chegada de maneira explícita. O debate sobre prevenção ganhou força em áreas como psicologia, educação e assistência social. Profissionais passaram a discutir a importância de canais de diálogo dentro das famílias, especialmente em contextos onde há rigidez extrema ou conflitos constantes. O caso Richthofen começou a ser citado como exemplo da necessidade de olhar além da aparência externa de normalidade. Casas organizadas, boa condição financeira e trajetórias acadêmicas bem-sucedidas não garantem, necessariamente, equilíbrio emocional ou relações saudáveis. Outro aspecto amplamente discutido foi o papel da dependência emocional em relações afetivas intensas. A relação entre Suzanne e Daniel continuava sendo analisada como um possível catalisador do crime, não no sentido de justificar, mas de compreender como vínculos afetivos podem influenciar decisões de forma profunda. Especialistas destacavam que relações marcadas por idealização extrema, oposição a figuras de autoridade e isolamento social tendem a criar ambientes propícios para decisões radicais, especialmente quando não há mediação externa eficaz. A figura de Suzanne, ao longo desse período, passou a ser vista sob uma lente cada vez mais complexa. Para alguns analistas, ela representava um caso clássico de ruptura emocional prolongada, onde ressentimentos acumulados se transformaram em ações irreversíveis. Para outros, sua trajetória indicava traços de frieza e cálculo que não poderiam ser explicados apenas por fatores emocionais. Essa divergência de interpretações reforçava a dificuldade de se estabelecer uma narrativa única e definitiva sobre o caso. O sistema de justiça também foi colocado em foco. O caso Richthofen passou a ser utilizado como exemplo em discussões sobre penas longas, progressão de regime e critérios para concessão de benefícios legais. Juristas debatiam se o impacto social de um crime deveria influenciar decisões técnicas ou se a lei deveria ser aplicada de forma estritamente objetiva, independentemente da comoção pública. Esse debate revelava uma tensão constante entre justiça formal e expectativas sociais. Enquanto isso, a memória das vítimas permanecia, muitas vezes, em segundo plano diante da atenção dedicada aos condenados. Alguns críticos apontavam que a insistência em analisar a figura de Suzanne acabava ofuscando quem Manfred e Marisia realmente foram em vida. Em resposta, surgiram iniciativas pontuais para resgatar a história do casal, suas trajetórias profissionais, seus valores e o legado que deixaram. Esse movimento buscava reequilibrar a narrativa, lembrando que o centro da tragédia estava na perda de duas vidas. O impacto do caso também se refletiu em produções culturais, como livros, reportagens aprofundadas e documentários. Cada nova obra prometia trazer um olhar diferente, uma revelação inédita ou uma interpretação mais precisa. No entanto, muitas vezes, essas produções acabavam reforçando versões já conhecidas, alimentando a sensação de que o caso estava preso em um ciclo de repetição. Ainda assim, o interesse persistia, indicando que a sociedade continuava em busca de compreensão, mesmo sem garantia de encontrá-la. Com o distanciamento temporal, algumas emoções iniciais começaram a se transformar. O choque imediato deu lugar a uma reflexão mais fria e analítica em determinados setores, enquanto em outros a indignação permanecia intacta. Essa coexistência de sentimentos mostrava como o caso Richthofen havia se entranhado de maneira profunda na consciência coletiva. Ele não era apenas lembrado,
era constantemente reinterpretado à luz de novos contextos sociais, jurídicos e culturais. Ao final dessa etapa, ficava evidente que o caso Richthofen funcionava como um alerta silencioso. Ele lembrava que conflitos não resolvidos, quando ignorados ou minimizados, podem crescer de forma invisível até atingirem proporções irreversíveis. Também mostrava que compreender um crime não significa aceitá-lo, mas reconhecer a complexidade humana por trás de decisões extremas. A história seguia aberta, não nos tribunais, mas na mente de todos que tentavam, ainda, encontrar sentido em algo que talvez nunca faça completo sentido. Com o avanço do tempo e a consolidação do caso Richthofen como um dos crimes mais emblemáticos do país, surgiu um fenômeno inevitável: a transformação do caso em objeto permanente de debate público. Diferente de outros crimes que, com os anos, acabam se diluindo na memória coletiva, este continuava a ressurgir ciclicamente, sempre impulsionado por novos acontecimentos judiciais, entrevistas, reportagens ou decisões relacionadas ao cumprimento da pena. Cada reaparição reacendia emoções antigas e revelava que, para a sociedade, aquela história ainda estava longe de ser encerrada. A progressão de regime de Susanne von Richthofen foi um dos momentos que mais provocaram reações intensas. Sempre que surgia a possibilidade de benefícios previstos em lei, a opinião pública se dividia entre indignação e questionamento sobre o próprio sistema penal. Para muitos, a ideia de progressão parecia incompatível com a brutalidade do crime. Para outros, ainda que em número menor, tratava-se de uma consequência natural de um sistema jurídico baseado em regras objetivas, independentemente da comoção social. Esse conflito de percepções revelava uma dificuldade coletiva em aceitar que a justiça criminal não opera exclusivamente com base no sentimento de revolta. A cobertura midiática desses momentos frequentemente adotava um tom que reforçava a polarização. Manchetes destacavam reações emocionais, protestos e discursos inflamados, enquanto análises técnicas ficavam em segundo plano. Isso contribuía para uma sensação constante de reabertura do caso, como se cada decisão judicial fosse um novo julgamento público. O passado, nesse contexto, nunca permanecia realmente no passado. Ele era continuamente reativado e reinterpretado. Paralelamente, surgiram discussões mais profundas sobre a função da pena no sistema penal brasileiro. O caso Richthofen passou a ser utilizado como referência em debates acadêmicos sobre punição, ressocialização e os limites da justiça retributiva. Professores de direito, criminólogos e sociólogos utilizavam o caso para ilustrar como crimes de grande impacto emocional desafiam a racionalidade do sistema jurídico. A pergunta recorrente era simples, mas difícil de responder: até que ponto a sociedade está disposta a aceitar que a lei seja aplicada de forma uniforme, mesmo quando o crime fere profundamente valores morais coletivos? Outro ponto que ganhou destaque foi a dificuldade de reintegração social de condenados em casos amplamente conhecidos. Especialistas apontavam que, independentemente de decisões judiciais, a exposição permanente tornava praticamente impossível qualquer tentativa de anonimato ou reconstrução de vida. O estigma associado ao nome Richthofen parecia indelével. Essa condição levantava debates sobre se a pena, na prática, se estendia além dos muros da prisão, transformando-se em uma condenação social perpétua. Ao mesmo tempo, o caso continuava a alimentar uma curiosidade quase obsessiva por detalhes psicológicos. Tentativas de traçar perfis comportamentais, identificar traços de personalidade e explicar escolhas passadas persistiam, mesmo anos depois. Cada entrevista antiga era revisitada, cada gesto analisado com lupa. Essa busca incessante por explicações psicológicas refletia uma necessidade humana de acreditar que crimes extremos podem ser compreendidos e, de alguma forma, classificados. Admitir que nem tudo é plenamente explicável representava um desconforto coletivo difícil de aceitar. A família Richthofen, enquanto isso, permanecia marcada por uma ausência irreparável. O silêncio em torno da memória de Manfred e Marisia contrastava com a constante exposição do crime. Pouco se falava sobre quem eles foram além da tragédia, sobre suas rotinas, valores e relações cotidianas. Em muitas narrativas, tornaram-se figuras quase abstratas, lembradas apenas como vítimas, e não como indivíduos completos. Esse apagamento gradual reforçava críticas sobre como a sociedade consome histórias de violência, muitas vezes priorizando o impacto do crime em detrimento da memória de quem o sofreu. O caso Richthofen também passou a ser comparado a outros crimes familiares ocorridos ao longo dos anos.
Essas comparações buscavam identificar padrões, semelhanças e diferenças, mas também revelavam como cada caso possui características únicas que desafiam generalizações simplistas. Ainda assim, o nome Richthofen continuava sendo utilizado como referência máxima, quase como um símbolo de ruptura absoluta dos laços familiares. Nas redes sociais, o caso ganhou novas camadas de interpretação. Comentários, teorias e julgamentos morais se multiplicavam, muitas vezes desvinculados de fatos ou contextos jurídicos. A velocidade com que informações eram compartilhadas contribuía para a perpetuação de versões distorcidas e simplificadas da história. Ao mesmo tempo, esse ambiente digital mantinha o caso constantemente vivo, impedindo qualquer possibilidade de esquecimento coletivo. Com o passar dos anos, ficou claro que o caso Richthofen havia ultrapassado a esfera criminal e se transformado em um fenômeno social. Ele passou a funcionar como um espelho incômodo, refletindo contradições profundas sobre justiça, moralidade, punição e memória. Cada nova discussão revelava menos sobre o crime em si e mais sobre a forma como a sociedade lida com eventos que desafiam sua noção de ordem e segurança. Ao final desse período, a sensação predominante era a de que o caso jamais seria completamente encerrado no imaginário coletivo. Mesmo com sentenças cumpridas e processos concluídos, a história continuava a provocar perguntas sem respostas definitivas. O caso Richthofen não era apenas um episódio do passado, era uma narrativa em constante reconstrução, alimentada por emoções, debates e pela persistente necessidade humana de compreender o incompreensível. À medida que o caso Richthofen avançava para um estágio mais distante no tempo, uma mudança sutil começou a ocorrer na forma como ele era percebido por novas gerações. Pessoas que não haviam acompanhado o crime em tempo real passaram a conhecê-lo por meio de reportagens especiais, documentários, livros e debates online. Para esse público mais jovem, o caso não era uma lembrança traumática vivida, mas uma história reconstruída, filtrada e reinterpretada por múltiplas narrativas. Essa distância temporal alterava o impacto emocional imediato, mas não diminuía o fascínio nem a perplexidade diante dos acontecimentos. Esse fenômeno trouxe uma nova camada de análise, a forma como crimes de grande repercussão são transmitidos ao longo do tempo. O caso Richthofen passou a ser um exemplo recorrente em discussões sobre memória coletiva e construção narrativa. Cada geração recebia a história de maneira diferente, influenciada pelo contexto social, pelas mudanças nos valores morais e pela evolução do debate sobre justiça e punição. O crime permanecia o mesmo, mas a interpretação dele mudava constantemente. Com isso, surgia uma tendência à simplificação extrema. Em muitas versões contemporâneas, os acontecimentos eram reduzidos a arquétipos fáceis de reconhecer, vilões absolutos, vítimas idealizadas e uma narrativa linear de causa e efeito. Especialistas alertavam que esse tipo de abordagem apagava nuances importantes e criava uma falsa sensação de compreensão. O caso Richthofen, na realidade, era marcado por contradições, ambiguidades e zonas cinzentas que resistiam a explicações fáceis. Outro ponto que ganhou destaque foi o impacto psicológico de crimes familiares no imaginário social. A ideia de violência dentro do próprio lar continuava sendo um dos aspectos mais perturbadores do caso. O lar, tradicionalmente associado à proteção e à intimidade, tornava-se o cenário da ruptura máxima. Esse contraste alimentava o interesse contínuo e ajudava a explicar por que o caso Richthofen permanecia tão presente na cultura popular mesmo após tantos anos. Pesquisadores da área de psicologia social apontavam que esse tipo de crime provoca uma sensação coletiva de insegurança profunda. Se algo assim pode acontecer dentro de uma família aparentemente comum, então nenhuma estrutura social parece completamente segura. O caso funcionava como um lembrete desconfortável de que conflitos humanos podem existir mesmo onde menos se espera, ocultos por rotinas, aparências e expectativas sociais. Ao mesmo tempo, crescia o debate sobre os limites da exposição contínua. Muitos questionavam até que ponto revisitar repetidamente a mesma história contribuía para o aprendizado coletivo ou apenas reforçava uma curiosidade mórbida. O caso Richthofen era frequentemente citado como exemplo de como a repetição incessante pode dessensibilizar o público ou transformar tragédias reais em produtos de consumo narrativo. Essa crítica não buscava silenciar a história, mas repensar a forma como ela era contada. Dentro desse contexto, a noção de cold case ganhava um significado particular. Diferente de casos sem solução, o caso Richthofen estava juridicamente encerrado,
mas emocionalmente permanecia aberto. Ele continuava sendo revisitado como se ainda houvesse algo a ser descoberto, alguma verdade oculta esperando para emergir. Essa característica o colocava em uma categoria singular, onde o interesse não estava na resolução do crime, mas na tentativa contínua de compreendê-lo. A discussão sobre responsabilidade individual também se aprofundava. Com o distanciamento emocional, alguns debates passaram a focar menos na revolta imediata e mais na análise das escolhas feitas ao longo do tempo. Ainda assim, havia um consenso claro de que compreender não significava relativizar. O crime permanecia grave, irreversível e sem justificativa aceitável. A reflexão buscava apenas entender os caminhos que levaram a ele, não absolvê-lo moralmente. O sistema penal voltava ao centro das atenções sempre que surgiam notícias relacionadas ao cumprimento de pena ou à vida após o encarceramento. Essas discussões revelavam uma tensão constante entre a ideia de ressocialização e a percepção pública de justiça. Para muitos, a ideia de recomeço parecia incompatível com a gravidade do crime. Para outros, negar qualquer possibilidade de reintegração significava questionar os próprios fundamentos do sistema jurídico. Enquanto isso, o silêncio em torno das vítimas continuava a ser um ponto sensível. Alguns analistas observavam que, ao longo dos anos, a narrativa havia se deslocado quase inteiramente para os aspectos psicológicos, jurídicos e midiáticos do caso, deixando em segundo plano a memória de Manfred e Marisia como pessoas. Esse desequilíbrio reforçava a necessidade de narrativas que recuperassem a dimensão humana da perda, lembrando que, antes de qualquer debate, houve duas vidas interrompidas de forma definitiva. Ao final dessa fase, o caso Richthofen se consolidava como algo maior do que um evento criminal. Ele se tornava um marco cultural, um ponto de referência para discussões sobre família, violência, justiça e memória. Sua permanência no debate público não indicava apenas curiosidade, mas uma dificuldade coletiva de aceitar que algumas histórias não oferecem conclusões confortáveis. Mesmo após anos de análises, o caso continuava a provocar desconforto, reflexão e silêncio, mostrando que certas feridas sociais permanecem abertas, independentemente do tempo que passe. Com o passar dos anos, o caso Richthofen começou a revelar um efeito menos visível, porém igualmente profundo: a forma como ele passou a influenciar o imaginário coletivo sobre culpa, arrependimento e transformação humana. À medida que o tempo avançava, surgia uma pergunta incômoda que atravessava debates jurídicos, psicológicos e sociais. Uma pessoa marcada por um crime dessa magnitude pode, de fato, mudar? Essa questão, longe de encontrar consenso, tornava-se um dos aspectos mais sensíveis e controversos ligados ao caso. Parte da sociedade mantinha uma postura inflexível, sustentando que determinados atos ultrapassam qualquer possibilidade de redenção. Para esse grupo, o crime cometido representava uma quebra absoluta de valores que não poderia ser reparada por tempo, comportamento adequado ou cumprimento de pena. Essa visão refletia uma necessidade emocional de preservar limites morais claros, especialmente diante de crimes que envolvem traição familiar e violência extrema dentro do próprio lar. Por outro lado, surgiam análises mais cautelosas que buscavam separar julgamento moral de análise institucional. Especialistas em direito penal ressaltavam que o sistema de justiça não é construído para avaliar a alma humana, mas para lidar com condutas objetivas e aplicar sanções previstas em lei. Dentro dessa lógica, a possibilidade de mudança não era uma questão de crença, mas de critérios técnicos baseados em comportamento, tempo de cumprimento de pena e avaliação psicológica. Essa distinção, embora racional, frequentemente entrava em choque com a percepção popular. O caso Richthofen tornava-se, assim, um campo de batalha simbólico entre emoção e razão. Cada notícia relacionada à vida após a condenação reacendia discussões acaloradas, muitas vezes carregadas de indignação e ressentimento. Para alguns, qualquer tentativa de reconstrução de vida era vista como afronta à memória das vítimas. Para outros, negar essa possibilidade significava transformar a pena em algo eterno, incompatível com os princípios do Estado de Direito. Essa tensão se refletia também na maneira como o caso era apresentado ao público. Narrativas mais sensacionalistas tendiam a reforçar a imagem de imutabilidade, de um mal fixo e permanente. Já abordagens mais analíticas tentavam contextualizar comportamentos ao longo do tempo, destacando mudanças de postura, silêncio prolongado e afastamento da exposição midiática. Nenhuma dessas narrativas, no entanto, conseguia encerrar o debate.
Cada uma apenas alimentava novas interpretações. A psicologia criminal entrou nesse espaço com cautela. Profissionais alertavam que a ideia de transformação não deve ser confundida com absolvição moral. Uma pessoa pode mudar padrões de comportamento sem que isso apague ou compense o dano causado. No caso Richthofen, essa distinção era essencial, mas frequentemente ignorada em discussões públicas, que tendiam a exigir respostas simples para questões complexas. Outro ponto que emergia com força era o impacto desse debate sobre as famílias das vítimas. A reabertura constante do caso, motivada por análise sobre mudança ou arrependimento, acabava prolongando um ciclo de dor que nunca se encerrava completamente. Cada nova discussão pública funcionava como um lembrete permanente da tragédia, impedindo qualquer forma de esquecimento ou distanciamento emocional. Esse efeito colateral raramente era considerado nos debates mais acalorados. Ao mesmo tempo, o caso passou a ser utilizado como referência em estudos sobre crimes familiares e vínculos afetivos rompidos. Pesquisadores analisavam como relações marcadas por controle, ressentimento e dependência emocional podem evoluir silenciosamente até pontos irreversíveis. O caso Richthofen não era tratado como um modelo explicativo, mas como um alerta extremo sobre o que pode acontecer quando conflitos profundos permanecem sem mediação ou intervenção adequada. A sociedade, por sua vez, parecia dividida entre duas necessidades opostas: compreender e condenar. Compreender, no sentido de buscar explicações que tornassem o crime menos incompreensível. Condenar, no sentido de reafirmar valores morais e limites inegociáveis. Essa divisão explicava por que o caso nunca deixava completamente o debate público. Ele atendia, simultaneamente, a essas duas demandas contraditórias. O silêncio adotado por algumas figuras centrais ao longo dos anos também passou a ser interpretado de diferentes maneiras. Para uns, o silêncio era visto como estratégia ou indiferença. Para outros, como uma tentativa de afastamento de uma história que já havia causado destruição irreversível. Essa ambiguidade reforçava a dificuldade de se estabelecer narrativas definitivas. No caso Richthofen, até a ausência de palavras se tornava objeto de interpretação. Nesse estágio, o crime deixava de ser apenas um fato do passado e se consolidava como um símbolo permanente de ruptura. Ele representava o limite extremo do que uma relação familiar pode suportar antes de se transformar em tragédia. Mais do que respostas, o caso continuava gerando perguntas desconfortáveis sobre natureza humana, responsabilidade e os limites da compreensão racional. Ao final desse momento da narrativa, ficava claro que o caso Richthofen jamais seria apenas uma história sobre crime e punição. Ele havia se transformado em um espelho incômodo, refletindo dilemas profundos da sociedade sobre justiça, perdão, mudança e memória. Mesmo após anos de análises, julgamentos e debates, permanecia a sensação de que nenhuma conclusão seria plenamente satisfatória. O caso seguia vivo não porque faltavam informações, mas porque suas implicações ultrapassavam qualquer explicação simples. Ao chegar ao fim dessa longa reconstrução, o caso Richthofen se impõe não como uma história que se encerra, mas como uma narrativa que resiste ao próprio tempo. Diferente de crimes que desaparecem lentamente da memória coletiva, este permanece vivo porque toca em estruturas fundamentais da vida humana: família, confiança, afeto e ruptura. Mesmo após todos os julgamentos, condenações e análises, o sentimento predominante não é de conclusão, mas de desconforto permanente, como se algo essencial tivesse sido quebrado de forma irreversível. O silêncio que envolve o caso nos anos mais recentes não significa esquecimento. Pelo contrário, ele revela uma espécie de exaustão coletiva diante de uma história que nunca ofereceu respostas simples. Tudo o que poderia ser dito já foi repetido inúmeras vezes, e ainda assim persiste a sensação de que falta algo. Não uma prova, não um detalhe oculto, mas uma explicação capaz de tornar o ocorrido aceitável dentro da lógica humana. Essa explicação, no entanto, talvez nunca exista. O caso Richthofen permanece como um lembrete cruel de que nem toda tragédia pode ser plenamente compreendida. Há limites para a razão, para a psicologia e para o direito quando confrontados com escolhas extremas. O que resta é a constatação de que decisões humanas, quando atravessadas por conflitos profundos e silenciosos, podem gerar consequências que nenhuma punição é capaz de reparar completamente. A justiça pode condenar, mas não pode devolver o que foi perdido.
Ao longo dos anos, o crime deixou de ser apenas um evento policial e se transformou em uma espécie de marco simbólico. Ele passou a representar o colapso absoluto de vínculos que deveriam ser inquebráveis. Essa simbologia é o que mantém o caso presente em debates, estudos e narrativas. Não se trata apenas de curiosidade ou choque, mas de uma tentativa contínua de reafirmar valores diante daquilo que os ameaça de forma tão radical. As vítimas, Manfred e Marisia, permanecem como o centro silencioso dessa história. Mesmo quando seus nomes são menos mencionados, sua ausência é o que sustenta todo o peso emocional do caso. Cada reflexão, cada debate e cada análise só existem porque duas vidas foram interrompidas de maneira definitiva. Qualquer tentativa de compreensão que ignore essa perda se torna incompleta. O luto, ainda que coletivo e distante, nunca encontra um verdadeiro encerramento. O tempo, que em muitos casos suaviza lembranças, aqui atua de forma ambígua. Ele afasta a dor imediata, mas não dissolve o impacto. Pelo contrário, transforma o caso em memória histórica, algo que passa a ser transmitido como advertência. O caso Richthofen se torna uma história contada não apenas para lembrar o que aconteceu, mas para alertar sobre o que pode acontecer quando conflitos são ignorados, quando o diálogo se rompe e quando a violência se apresenta como solução. No campo social, o caso deixa uma herança incômoda. Ele expõe fragilidades nas relações familiares, nas expectativas sociais e na forma como a sociedade lida com o mal quando ele surge de onde menos se espera. Não há lição simples a ser extraída, apenas a consciência de que estruturas aparentemente sólidas podem esconder tensões profundas. Essa consciência, embora desconfortável, é talvez o legado mais duradouro da história. Encerrar essa narrativa não significa colocar um ponto final definitivo, mas reconhecer seus limites. Há histórias que não se fecham completamente porque continuam ecoando em perguntas sem resposta. O caso Richthofen é uma delas. Ele permanece como um eco constante, lembrando que nem toda verdade traz conforto e que algumas tragédias deixam marcas que o tempo apenas transforma, mas nunca apaga. Assim, ao final dessa reconstrução, o que permanece não é apenas o registro de um crime, mas a memória de uma ruptura extrema que desafiou valores, abalou certezas e expôs o lado mais sombrio das relações humanas. O caso Richthofen segue como um capítulo doloroso da história brasileira, não porque ainda falte justiça, mas porque certas perdas não encontram compensação possível. E talvez seja justamente essa impossibilidade de encerramento total que faz com que essa história continue sendo lembrada, narrada e refletida, mesmo tantos anos depois.